Estamos ao vivo, pode começar. Olá, boa noite a todos, sejam novamente muito bem-vindos ao nosso curso de extensão, o Purgatório. No segundo canto, nós vamos começar a conhecer as almas do Purgatório. Temos hoje um primeiro encontro com as almas que chegam, um amigo, músico de Dante, um encontro emocionante entre os dois, e uma surpresinha no final do canto. Bem, vamos lá então. Na semana passada, nós havíamos já visto estas duas representações do paraíso, uma, o desenho da montanha, né, com a localização das respectivas regiões, e um outro, essa espécie de pirâmide, o triângulo, que eu construí, muito mais para enfatizar a divisão do purgatório nessas 4 regiões. Porque o purgatório é dividido em essencialmente 10 partes, né? A praia, o antipurgatório, os 7 degraus ou terraços onde as almas se purificam e o paraíso terrestre. Mas essas 10 divisões, elas estão inseridas aqui em 4 regiões, essencialmente. Então, a praia, onde chegam todas as almas trazidas pelo anjo barqueiro, que as recolheu na foz do rio Tibre, em Roma. As almas aqui desembarcam e depois, com aquela consciência que elas adquirem no momento da morte, as almas sabem se devem subir diretamente para o verdadeiro purgatório ou se elas têm que esperar no antipurgatório. Então, no antipurgatório estão as almas chamadas pelos dantistas essencialmente de negligentes, porque foram aquelas que demoraram para se arrepender. Então nós temos aqui, nesta segunda região do purgatório, da montanha, né, que é o antipurgatório, no início da subida, os excomungados. Naturalmente, não todos os excomungados, somente aqueles que se arrependeram, porque todos os outros que não se arrependeram foram para o inferno. Então, os excomungados, o que são os excomungados? São aqueles que a igreja suspendeu ou expulsou, né? A excomunhão é justamente isso, é o impedimento de que os fiéis participem dos sacramentos. Então, a exclusão dessa possibilidade de participação dos sacramentos. E também a anulação dos sacramentos já ministrados. Especialmente importante aqui, o sacramento do batismo. Porque, como vocês sabem, o batismo é uma condição sine qua non para que as almas sejam aceitas no purgatório. Então, sem o batismo, não há entrada no purgatório. Com algumas poucas exceções aqui que ficam por conta de Dante e não da doutrina católica, e essas poucas exceções nós vamos ver ainda. Uma delas, a principal, a mais importante, nós já vimos, que é justamente Catão de Útica. Né? Um pagão, portanto não batizado, não cristão, mas que Dante, por conta e risco, acolhe não só no purgatório, mas como guardião do purgatório. Então aqui, neste primeiro espaço da montanha, estão os excomungados. E estas almas dos excomungados devem permanecer aqui 30 vezes o tempo que permaneceram excomungados. Então, se ficou 10 anos, vai ter que esperar 300 anos até poder subir ao verdadeiro purgatório, onde vai começar a sua purificação. Depois, no segundo terraço aqui do antipurgatório, estão aqueles que se arrependeram somente na hora da morte. Depois, as vítimas de morte violenta, que também se arrependeram somente na hora da morte. E o Vale dos Príncipes, onde estão os governantes negligentes, aqueles que não foram
não foram prestativos, não foram ágeis como deveriam ser para realizar o bem para os seus governados, para o seu povo. Depois desses, então, estes todos, arrependidos tardios, vítimas de morte violenta e príncipes negligentes, estes têm que esperar aqui no antipurgatório tanto quanto viveram. Então, quem viveu 40 anos, espera 40 anos. Quem viveu 70, espera 70. E aí, finalmente, eles podem entrar no verdadeiro purgatório, que é esta terceira região da montanha, e ali é onde as almas vão se purificar. E depois nós temos no alto da montanha o paraíso terrestre, onde as almas vão passar por um último, ou dois últimos ritos de purificação, que é mergulhar e beber das águas de dois rios. O lendário rio Letes e uma invenção de Dante, o rio Eunoé. O primeiro faz esquecer os males praticados e o segundo faz reforçar a memória das boas ações praticadas. Bem, então esta é a estrutura da montanha. Mas de onde vem essa estrutura? Bem, simetricamente ao que acontece no inferno, Dante imagina também aqui essa estrutura física como análoga a um ordenamento moral, que lá no inferno é o ordenamento derivado da ética de Aristóteles via São Tomás de Aquino. Dante conhece a ética de Aristóteles através dos comentários de São Tomás de Aquino. Bem, aqui no purgatório, esse ordenamento moral é um pouquinho diferente, também baseado essencialmente na obra de São Tomás de Aquino, especialmente na Suma Teológica, mas não diretamente a partir da ética de Aristóteles. Aqui o ordenamento é mais especificamente a ética, ou baseado na ética cristã. O que significa isso? Bem, na leitura de São Tomás e na leitura derivada e ligeiramente modificada de Dante, este ordenamento corresponde à teoria do amor, ou se baseia na teoria do amor. O que significa isso? Bem, segundo Tomás de Aquino e segundo Dante, a natureza ética do ser humano é naturalmente boa. Por quê? A alma humana, criada por Deus, é criada por amor e, portanto, dotada essencialmente de amor. E por isso a alma é naturalmente boa e leva o ser humano a amar naturalmente, espontaneamente. Bem, mais especificamente, todo ser humano ama naturalmente um determinado bem, algo, né? Há um objeto do amor. Então, o amor, que é o movente, que é a força motriz, o princípio motor da alma humana e do ânimo humano, e aí Dante diferencia lá no seu texto proto-filosófico, que é o Convívio, ele diferencia a alma do ânimo, dizendo que ânimo é a parte racional da alma, vontade e intelecto, que podem ser controlados pela razão. Então, o ânimo é vontade e intelecto. Bem, o amor é, como diz Dante, o princípio motor da alma e do ânimo. Portanto, toda ação humana tem como movente, a princípio, o amor. Daí deriva que todas as virtudes se originam do amor, mas também muitos atos pecaminosos. Bem, como que o pecado pode se originar do amor? Quando o amor é dirigido a um bem equivocado, ou quando o amor tem um objeto equivocado. Nós já vamos ver como é que funciona isso, né?
Bem, o objetivo maior do amor é o bem do sujeito amante, é a felicidade do sujeito amante. Então, aquele que ama vai fazer de tudo para atingir a felicidade. E neste processo de fazer de tudo para atingir a felicidade, pode muitas vezes entender de maneira errônea que aquilo que ele vê de bom no outro é a fonte do seu mal, da sua infelicidade. E é a partir daí que ele vai fazer algo para eliminar o bem do outro, entendendo erroneamente que o bem do outro é fonte da sua infelicidade. Então, é aí que o amor que busca a própria felicidade vai gerar o pecado. Então, essencialmente, claro que a teoria toda é muito mais complexa do que isso, mas essencialmente é assim que Dante entende, que todo ser naturalmente é levado a amar um bem. Esse bem deve gerar felicidade. Quando há algo no próximo, no outro, que gera infelicidade, o sujeito tenta eliminar essa fonte de infelicidade e assim comete o pecado. Bem, Dante diz: há duas formas de amor. O amor natural da alma, a alma criada por Deus tende a voltar a Deus. Então, o amor infundido nessa alma por Deus tende a retornar ao seu Criador. Então, esse amor natural é o amor de todos aqueles que dedicam a sua existência essencialmente a amar Deus. Esse amor que é dirigido diretamente a Deus não tem medida, não existe máximo. Quanto mais, melhor. E esse amor não erra jamais. O amor dirigido a Deus não erra jamais. Mas, além desse amor espontâneo da alma, existe outra forma de amar, que é o amor de ânimo. Como eu já disse antes, né? Vontade e intelecto, que são policiados, que são administrados pela razão. Esse amor é dirigido não diretamente a Deus, mas àquilo que Deus criou, às criaturas de Deus, a toda a criação. Então, esse amor dirigido aos bens secundários, porque o bem primário é Deus, esse amor pode errar de três maneiras diferentes. Então, três maneiras diferentes. Como esse amor pode errar? Estas são expressões de Dante somente traduzidas em português, né? Então, o amor pode errar por mau objeto, quando deseja o mal do próximo. Então, é um amor que dirige a sua energia a realizar o mal, a causar o mal ao próximo. Por que isso acontece? Como eu disse brevemente, decorre de uma avaliação errônea de que o bem do próximo é a causa do próprio mal. E aí esse amor vai gerar soberba, inveja e ira. O exemplo talvez mais fácil de se entender é o exemplo da inveja. Por exemplo, se eu invejo alguém que tem uma situação melhor do que a minha, pode ser social, pode ser econômica, pode ser física, pode ser como for. Se eu invejo essa pessoa que eu entendo que é melhor do que eu, a inveja me leva a tentar fazer com que essa pessoa deixe de ser melhor. Então eu vou dirigir a energia do amor a fazer com que essa pessoa deixe de ser melhor. Eu vou causar mal a essa pessoa para que ela não seja melhor do que eu. Esse é o conceito de inveja de Tomás de Aquino.
E é um conceito de inveja ativa. Ativa, porque eu realizo algo contra aquilo ou aquela de quem eu tenho inveja. Então, esse é o amor por mau objeto. Quando o amor se destina a provocar o mal alheio. E este é digamos assim, o modo mais grave em que este amor defeituoso se manifesta, né? Causar o mal alheio. Porque o outro modo em que o amor pode errar, por falta de vigor ou por excesso de vigor, ele é menos grave porque não é dirigido a causar o mal aos outros. É dirigido a realizar um bem para si mesmo. Então, o amor por falta de vigor. Quando se dedica pouco amor ao verdadeiro bem, que é Deus. Obviamente, tudo isso é sempre de um ponto de vista estritamente religioso. Por isso, Deus é considerado o único bem verdadeiro, o bem máximo, o bem absoluto. Então, o amor a Deus deveria ser sempre máximo e absoluto. Quando não é, ou quando é muito fraco esse amor, muito pouco intenso esse amor, ele causa a assídia. O que é assídia? E há uma certa controvérsia sobre a definição de assídia. Dante o entende seja como preguiça física, seja como preguiça espiritual. Então, a assídia é esta ideia de apatia ou de preguiça mesmo, física ou espiritual. Neste sentido, a falta de amor a Deus é assídia. E depois o terceiro modo em que o amor de ânimo pode errar é por excesso de vigor. O que significa isso? Quando se ama demais os bens secundários. Quais são os bens secundários? Tudo aquilo que não é Deus é um bem criado por Deus, portanto é secundário. Então, amar as pessoas, os animais, as coisas, as riquezas, a comida, a bebida, tudo isso são bens secundários que Deus criou e que estão à disposição dos seres humanos, mas que devem ser desfrutados com ponderação, com equilíbrio. Então, este é o conceito de amor defeituoso. O amor de ânimo, nem sempre o amor de ânimo é defeituoso. Tá? Esse amor pode errar, esse amor de ânimo pode errar quando ele não se mantém na justa medida. Isso é importantíssimo dizer. Quando ele não se mantém na justa medida. Porque é legítimo, segundo Dante, destinar o amor às coisas criadas por Deus. Mas, e aqui retorna um pouco Aristóteles, né, essa ideia de que tudo deve ser realizado na justa medida. Então, quando se excede ou quando se tem falta, isso é erro na concepção de Aristóteles, se torna pecado na concepção cristã. Bem, essencialmente é isso. Então, aqui, como um resumo, né, nós temos o amor natural, que é o amor dirigido a Deus. Não tem medida e não erra. O amor de ânimo, gerado pela vontade e pelo intelecto, quando se mantém na justa medida, não erra. Quando perde esta noção de justa medida, de equilíbrio, de ponderação, ele pode errar de três maneiras. Por mau objeto, quando esse amor destina sua energia a causar o mal aos outros, e aí ele se torna soberba, inveja e ira. Por falta de vigor, quando se destina pouco amor a Deus, se torna ou a realizar as obras para o bem de Deus ou para o bem dos outros, e aí se torna assídia, ou por excesso de vigor, quando se ama demasiadamente os bens secundários, e aí ele se torna avareza
né? O amor pelos bens, pelas riquezas. Gula, o amor pela comida e bebida. Luxúria, o amor sensual. Então, essas são as 3 maneiras pelas quais o amor pode gerar atos pecaminosos. E assim, as almas todas que cometeram esses pecados, mas que depois se arrependeram, são aceitas no purgatório e vão se libertar, não dos pecados, elas não vão purgar os pecados, porque todos os pecados já foram perdoados por Deus. Esta é uma diferença também em relação ao inferno, né? Aqui no purgatório, as almas não vão purgar os pecados. Os pecados foram perdoados por Deus. Ou colocando de uma outra maneira, né? As almas foram perdoadas por Deus pelos seus pecados. O que elas vão purgar? O que elas vão purificar aqui no purgatório? São as tendências pecaminosas adquiridas pela alma. Ou seja, a alma, por uma prática do pecado, acaba adquirindo o hábito do pecado. Essa tendência a pecar como um hábito. E é disso que elas têm que se libertar, que elas têm que se livrar aqui no purgatório. Então, os pecados foram perdoados. As almas vão se purificar das tendências pecaminosas. Como Dante vai dizer aqui mais para frente, neste canto, né, que nós vamos ler hoje, as almas têm que se tornar belas. Como elas se tornam belas? Se tornando espiritualmente perfeitas, moralmente perfeitas. Então, pela pena purificadora, né, a pena purgatória, a pena purificadora, pela reflexão ou meditação moral e pela prática da virtude contrária ao pecado que haviam cometido durante a vida. Então, assim, essas almas se tornam belas, se purificam. Bem, essencialmente é esta, digamos assim, a correspondência entre um ordenamento moral e a estrutura física do purgatório. Bem, agora acho que então vamos entrar efetivamente no canto, né, com a leitura da professora Pauleta, e depois vamos comentar como se desenvolve este canto. Então, Pauleta, com você, por favor. Già era il sole all'orizzonte giunto, lo cui meridian cerchio coverchia Gerusalemme col suo più alto punto, e la notte, che opposita a lui cerchia, uscia di Gange fuor con le bilance, che la cagion di man quando soverchia. Sì che le bianche e le vermiglie guance là doviera della bella aurora per troppe etate divenivan rance. Noi eravam lunghesso mare ancora, come gente che pensa al suo cammino, che va col cuore e col corpo dimora. Ed ecco qual, sorpreso dal mattino per li grossi vapor, Marte rosseggia giù nel ponente sopra il suol marino. Cotal m'apparve, s'io ancor lo veggia, un lume, per lo mar venir sì ratto che il muover suo nessun volar pareggia. Dal qual com'io un poco ebbi ritratto l'occhio per domandarlo duca mio, rividi il più lucente e maggior fatto. Poi d'ogni lato adesso m'appario un non sapeva che bianco, e di sotto a poco un altro a lui uscio. Lo mio maestro ancor non facea motto, mentre che i primi bianchi apparve ali. Allor che ben conobbe il galeotto, gridò: fa che le ginocchia cali, ecco l'angel di Dio, piega le mani, ormai vedrai di siffatti ufficiali, vedi che sdegna gli argomenti umani, sì che remo non vuol, né altro velo che l'ali sue tra liti sì lontani, vedi come la dritte verso il cielo, trattando l'aere con eterne penne, che non si mutan come mortal pelo.
Poi, come più e più verso di noi venne l'uccel divino, più chiaro appariva, perché l'occhio da presso non sostenne, ma china il giuso. E quei sen venne a riva con un vasello snelletto e leggero, tanto che l'acqua nulla ne inghiottiva. Da poppa stava il celestial nocchiero, tal che faria beato pur descritto, e più di 100 spirti entro sediero. In exito Israel d'Egitto cantavan tutti insieme ad una voce con quanto di quel salmo è poscia scritto. Poi fece il segno lor di Santa Croce, ond'ei si gittar tutti in su la piaggia, ed el sen gì come venne veloce. La turba che rimase lì, selvaggia parea del loco, rimirando intorno come colui che 9 cose assaggia. Da tutte parti saettava il giorno lo sol, ch'avea con le saette ponte di mezzo il ciel cacciato Capricorno. Quando la nova gente alzò la fronte ver noi, dicendo a noi: Se voi sapete, mostratene la via di gira al monte. E Virgilio rispuose: Voi credete forse che siamo esperti d'esto loco, ma noi siam peregrini come voi siete. Dianzi venimmo, innanzi a voi un poco, per altra via, che fu sì aspra e forte che lo salire omai ne parrà gioco. Le anime che si fuor di me accorte per lo spirar chi era ancora vivo, maravigliando diventaro smorte, e come a messagger che porta ulivo tragge la gente per udir novelle e di calcar nessun si mostra schivo, così al viso mio sa fissar quelle anime fortunate tutte quante, quasi obliando dire a farsi belle. Io vidi una di lor trarresi avante per abbracciarmi con sì grande affetto che mosse me a fare il simigliante. Oi ombre vane, fuor che nell'aspetto, 3 volte dietro a lei le mani avvinsi e tante mi tornai con esse al petto. Di maraviglia, credo, mi dipinsi, perché l'ombra sorrise e si ritrasse e io, seguendo lei, oltre mi pinsi. Soavemente disse ch'io posasse, allor conobbi chi era e pregai che per parlarmi un poco s'arrestasse. Rispuosemi: Così com'io t'amai nel mortal corpo, così t'amo sciolta, però m'arresto. Ma tu perché vai? Casella mio, per tornare altra volta là dov'io son, fo io questo viaggio, diss'io. Ma a te com'è tanta ora tolta? Ed egli a me: Nessun m'è fatto oltraggio, se quei che leva quando e cui li piace più volte m'han negato esto passaggio, che di giusto voler lo suo si face. Veramente da 3 mesi egli ha tolto chi ha voluto entrar, con tutta pace. Ond'io, ch'era ora alla marina volto dove l'acqua di Tevero s'insala, benignamente fu da lui ricolto. A quella foce a Ellior dritta l'ala, però che sempre qui vi si ricoglie, quale verso Acheronte non si cala. E io, se nuova legge non ti toglie memoria o uso all'amoroso canto che mi solea quetar tutte mie doglie, di ciò ti piaccia consolare alquanto l'anima mia, che con la sua persona venendo qui è affannata tanto. Amor, che nella mente mi ragiona, cominciò egli allor sì dolcemente, che la dolcezza ancor dentro mi suona. Lo mio maestro, io e quella gente che eran con lui, parevan sì contenti, come a nessun toccasse altro la mente. Noi eravam tutti fissi attenti alle sue note, ed ecco il veglio onesto gridando: Che è ciò, spiriti lenti? Qual negligenza, quale stare è questo? Correte al monte a spogliarvi lo scoglio, ch'esser non vi lascia a voi Dio manifesto. Come quando cogliendo biada o l'oglio li colombi adunati alla pastura, queti, senza mostrar l'usato orgoglio, se cosa appare ond'elli abbian paura, subitamente lasciano star l'esca, perché assaliti son da maggior cura, così vid'io quella masnada fresca, lasciar lo canto e gire inver la costa, com'uom che va né sa dove riesca. Né la nostra partita fu men tosta. Obrigado, Pauleta.
Bem, então vamos lá para comentar o canto, mas antes, para abrir de uma maneira mais bonita o comentário do canto, nós temos aqui dois desenhos, né? Um desenho feito sobre papel mesmo, e bom, ambos sobre papel, né? Um desenho e uma iluminura. Então aqui nós temos do lado esquerdo, do Federico Zuccari, que é um grande pintor, um grande ilustrador do século XVI. Nós temos aqui a chegada das almas ao purgatório. Estes desenhos do Federico Zuccari, todos os originais estão nos museus da Galleria degli Uffizi, em Florença. E é possível, para quem tiver interesse, ver a mostra online no site da Galeria degli Uffizi, que eu coloquei aqui, né, www.uffizi.it. Entrando lá no site, aí é muito fácil de achar todas as mostras lá, né, e eles puseram à disposição dos interessados no ano passado essa mostra, e ela continua lá, inclusive tem comentários sobre os desenhos, sobre toda a produção dessa série de 88 desenhos que o Federico Zuccari fez para ilustrar a comédia. São desenhos muito bonitos, muito bem feitos, naturalmente, mas tem também toda uma concepção muito interessante do Federico Zuccari sobre a interpretação que ele faz dos cantos da comédia. Então aqui a gente tem a chegada das almas ao purgatório. E aqui no lado direito, colorido, né, nós temos um detalhe do chamado manuscrito Urbinate, que é uma edição da Divina Comédia que foi encomendada pelo Federico da Montefeltro, o duque da cidade de Urbino, em 1478, e depois foi realizada nos anos seguintes, né? Ele morreu em 1480, não viu a obra completa, mas enfim, foi ele que encomendou. Então aqui nós temos um detalhe. Depois eu vou mostrar mais para o final lá a página do livro em que está esta miniatura, esta iluminura, que também acho muito, muito bonita. Bem, vamos lá então, começar a ler o canto. Já havia o sol ao horizonte chegado, cujo meridiano círculo sobre Jerusalém cobre Jerusalém com seu mais alto ponto. E a noite que oposta a ele circula, saía do Ganges afora com as balanças que lhe caem da mão quando supera. Assim que as vermelhas bochechas, lá onde eu estava, da bela aurora, por demais idade se faziam alaranjadas. Bem, como muito frequentemente nós vamos ter aqui no purgatório, uma abertura de canto que descreve o panorama, descreve o visual que Dante tem da aurora, da vegetação, das flores, do mar, enfim, quase sempre é um panorama que nós temos no início dos cantos. Então, aqui a gente tem essa descrição do amanhecer no purgatório. Eu coloquei aqui alguns detalhes, né, para a gente entender melhor algumas coisas. Bem, primeiro é um detalhe mesmo, né? No inferno nós tínhamos as indicações de tempo predominantemente ligadas à Lua, né? Indicações noturnas de tempo, sempre ligadas à Lua. Uma ou outra vez há uma menção também ao Sol, né, quando se trata de indicar o tempo, mas predominantemente são indicações lunares. E aqui nós vamos ter, vez por outra, também a Lua, mas predominantemente as indicações vão ser diurnas, vão ser solares. Bom, o que Dante está dizendo aqui, quando ele diz, já havia o sol ao horizonte chegado, cujo meridiano círculo cobre Jerusalém com o seu mais alto ponto. Bom, aqui eu coloquei esse desenhinho, um pouco infantil, mas enfim, a minha capacidade limitada. Então, a gente tem aqui o globo terrestre, ali a gente tem o Equador, isso como eles imaginavam na época, naturalmente, né? Então, a parte de cima, as terras emersas, no centro das terras emersas nós teríamos a cidade de Jerusalém, lá em cima,
Na parte de baixo, o hemisfério sul coberto pelas águas, com a montanha do Purgatório lá embaixo. Então, mais ou menos, né, a metade do globo terras emersas, metade só águas, só oceanos. Quando ele diz aqui que o Sol estava naquele ponto em que o meridiano círculo, então aqui o Equador é um paralelo, né? Depois nós temos os meridianos que seriam na vertical. Então, esse meridiano, ele é o meridiano que vai diretamente de essa linha imaginária, né, que vai diretamente de Jerusalém até o Purgatório. O Sol estando aqui sobre Gibraltar, é meio-dia em Gibraltar. Então o Sol ainda ilumina Jerusalém com seus últimos raios, lá são 6 horas da tarde, e já ilumina o Purgatório com seus primeiros raios, então 6 horas da manhã. E, portanto, lá no lado oposto, onde acabam as terras emersas, na foz do rio Ganges, seria meia-noite. Então aqui nós temos, né, no equinócio de primavera, os dias são iguais às noites em duração, nós temos então esses períodos de 6 horas. Meio-dia em Gibraltar, 6 horas da manhã no Purgatório, meia-noite na Foz do Ganges, 6 horas da tarde em Jerusalém. E, como ele diz aqui, a noite saía do Ganges com as balanças. Por quê? Porque o Sol, no equinócio de primavera, está em conjunção com a constelação de Áries. Aquele símbolozinho azul ali é o símbolo da constelação de Áries, né? Em oposição, nós temos lá, na Foz do Ganges, a constelação que é oposta a Áries é a constelação da Balança. Então, nós temos lá o símbolo da constelação de Balança. Teríamos ali sobre o Purgatório, em 90 graus, em relação tanto à Balança quanto a Áries, teríamos a constelação de Capricórnio, e lá sobre Jerusalém, a constelação de Câncer. Então, esses formam esta cruz. Então, tudo isso para Dante dizer que estava amanhecendo no Purgatório, que eram 6 horas da manhã, e que, portanto, o Sol começava a brilhar. Por isso ele vai dizer, as bochechas vermelhas da bela aurora já estavam se tornando laranja, né? Quer dizer, está clareando, está amanhecendo. Bom, é claro que isso não é por acaso. Esse momento em que Dante chega ao Purgatório é o início da manhã. Se vocês lembrarem, lá no inferno, Dante entra no início da noite, né? Aproximadamente 6 horas da tarde. Por quê? Claro, lá ele está entrando no inferno, no reino das trevas, na noite eterna. Então, é significativo, é simbólico que ele entre no inferno no começo da noite e passe toda a noite no inferno. E que aqui no Purgatório, em que ele está saindo das trevas para a luz, ele chegue nesse momento, exatamente nesse momento de passagem da noite para a manhã. Está amanhecendo. Então, se vocês lembrarem, no primeiro canto, ele diz: doce cor de oriental safira que se espalhava pelo céu até o horizonte, porque estava começando ainda a ficar azul, um azul escuro ainda. Então, é extremamente simbólico que ele que ele chegue no Purgatório nesse momento em que está passando do escuro para o claro, das trevas para a luz, do pecado para o processo de purificação. Nada é por acaso em Dante. Nós estávamos junto ao mar ainda, como gente que pensa no seu caminho, que vai com o coração e com o corpo demora. Vejam que aqui uma das qualidades de Dante é essa capacidade de síntese que ele tem, e muito frequentemente síntese de algo abstrato que ele transforma em uma frase. O que ele está dizendo aqui? É aquela sensação ou sentimento que muitas vezes nós temos quando nós desejamos intensamente ir a algum lugar ou estar em algum lugar
Então, por esse desejo, por essa pressa, por essa ansiedade, a nossa mente já se põe a caminho, a nossa vontade, o coração e a mente se põem a caminho, ou já estão lá, enquanto o corpo demora. É isso que ele diz nessa frase, assim, essa situação que provavelmente todo mundo já experimentou, né? Que vai com o coração e o corpo demora. No caso de Dante e de Virgílio, claro, eles têm uma certa ansiedade, uma certa pressa de subir à montanha, né, do purgatório para poder, Dante, no caso, chegar ao paraíso. Virgílio vai ter que voltar, né, mas Dante vai chegar ao paraíso. Então, a mente e o coração já estão à frente do corpo. E eis que, então agora, finalmente ele vai começar a descrever um pouco de ação. Este canto é um canto que tem cantos em que há muito mais reflexão do que ação. Este canto tem muita ação também. Inclusive uma ação aqui, de certa maneira, uma ação cinematográfica, né? Uma ação muito plástica. O que ele diz aqui, essa cena cinematográfica? Eis que, como surpreso pela manhã, pelos grossos vapores Marte se avermelha no baixo poente sobre o solo marinho, assim me apareceu, e que eu ainda o veja, um lume pelo mar vir tão rápido que ao seu mover nenhum voo se compara. Então ele diz, eu olhei para o mar que se estendia ali diante da praia do Purgatório, esse mar ainda está em penumbra, ainda não está claro, o sol está nascendo, mas ainda não está bem claro. Além disso, do mar sobem grossos vapores, um pouco avermelhados pelo reflexo dessa luz do início da manhã, né, da aurora, do sol que está nascendo, os vapores um pouco avermelhados. E aí ele olha para o mar e vê, muito longe ainda, uma luz, mas uma luz que se move, que vem em direção a eles, aos poetas. E ele diz muito rápido, né? Tão rápido que ao seu mover nenhum voo se compara. E aqui é interessante notar, né? Nós temos, essencialmente em Dante, nós temos três termos de comparação de velocidade. É claro que, como Dante é extremamente criativo, nós temos muitos modos de se indicar velocidade, mas eu diria que nós temos três parâmetros essenciais, e daí ou muitas variações. O voo dos pássaros, a velocidade de deslocamento de uma flecha e o raio. Esses são essencialmente os três parâmetros de Dante. Não significa que sejam os únicos, né? E depois ele varia muito isso. E mesmo assim, é claro que esses três parâmetros não são parâmetros técnicos ou fixos ou matemáticos, não são unidades físicas, porque o voo dos pássaros é um parâmetro muito, como dizer, muito variável, né? É mais uma ideia, digamos assim, uma medida empírica, uma medida talvez mais psicológica do que real, porque qual é a velocidade de voo dos pássaros? Depende do pássaro, obviamente. Pode ser 10 km por hora e pode ser 300, né, com os falcões mais rápidos do mundo. Mas, enfim, essa ideia um pouco intuitiva e empírica serve como parâmetro para Dante. E aqui ele diz, né, nenhum voo, ou seja, nem mesmo o pássaro mais rápido, se deslocaria tão rápido quanto esta luz que ele vê vir de muito longe no mar. E aí ele se volta para Virgílio e diz, quando daquele um pouco desviei o olho para perguntar ao meu guia e volta a olhar, já o revi mais brilhante e feito maior. Então aqui, quando ele vê aquela luz vindo ao longe pelo mar, ele olha para Virgílio por um segundo e volta os olhos, já vê que essa luz está muito mais próxima e o brilho muito maior. Depois de cada lado dele me pareceu um não sei que de branco, e abaixo, pouco a pouco, um outro a ele se seguiu. Meu mestre ainda não dizia nada, quando os primeiros brancos se revelaram asas.
Então, quando bem conheceu o barqueiro... Bem, aqui a gente já continua. Aqui a gente tem um quadro que eu gosto muito, 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 do François Lafon, né, que é Dante e Virgílio na praia do Purgatório. Por que eu gosto muito desse quadro? Porque ele é extremamente expressivo. A gente vê aqui tudo o que Dante descreve nestes primeiros 20 versos, mais ou menos. A gente vê tudo. A gente tem aqui o dia clareando, então a gente tem as cores de um azul mais escuro, um azul mais claro. Aqui ele acabou de falar da aurora com a sua luz em tons ali um pouco mais avermelhados, que vão se tornando laranja. Então a gente tem aqui o azul, o mais avermelhado, o laranja dos raios do sol, os vapores que ele acabou de citar ali, os vapores que sobem do mar num tom ligeiramente avermelhado, a luz, o brilho de algo que vem de longe, que vem se aproximando e que agora ali ele diz não sei que branco, e que depois esses brancos se revelaram asas. Tudo isso está aqui nesse quadro. Esse quadro, para mim, é realmente assim, extremamente completo, complexo e simples ao mesmo tempo. Né? Simples porque não há elementos demais. É um quadro muito claro, muito simples, mas está tudo ali o que Dante disse até agora. Então é um quadro que eu gosto muito. Bem, aqui tem um outro detalhe. Virgílio não havia dito nada até agora. Virgílio, que sempre explica tudo a Dante, aqui ele não tem muito o que explicar. Então, desde aquele momento em que, lá no final do primeiro canto, Virgílio havia conduzido Dante até a praia, lá havia lavado o rosto de Dante com um orvalho e havia cingido Dante com um junco. Aliás, este é um detalhe que falta aqui no quadro, né? Talvez o único. Não há o junco, né, de que Dante agora está cingido. Enfim, Virgílio não havia dito mais nada, porque Virgílio sabe tanto do purgatório quanto Dante, praticamente. Virgílio nunca esteve no purgatório, Virgílio não tem a experiência. O inferno ele conhecia, e conhecia todo, desde o limbo, onde ele está para toda a eternidade, até todos os outros círculos, porque ele diz que ele já havia feito esse caminho até o centro do inferno e voltado, uma vez invocado pela maga Eriton, ele havia feito esse caminho até o fundo do inferno. Então ele conhecia tudo. Aqui ele não conhece nada. Então por isso nós vamos ter um Virgílio muito menos eloquente do que tínhamos no inferno. Bem, então, quando os primeiros brancos se revelaram asas, então, quando bem conheceu o barqueiro, gritou, faz que os joelhos se dobrem, eis o anjo de Deus, une as mãos, de agora em diante verás de tais oficiais. Então vejam que a admiração de Virgílio, a surpresa de Virgílio, ele que não sabe como as coisas funcionam aqui no purgatório e não sabe o que esperar do purgatório, quando vê que aquela luz e aquele movimento, que como eu disse é muito cinematográfico, né, muito fácil de imaginar, mesmo sem os quadros, sem os desenhos do Gustave Doré, é muito fácil imaginar, né, esse barco que vem se aproximando rapidamente com esse anjo iluminado. É muito cinematográfica a cena. Mas Virgílio, então, se surpreende. E aí, vejam, ele não fala. Dante diz, Virgílio gritou, talvez pela surpresa, pela ansiedade de dizer algo a Dante, cumprindo a sua missão de mestre. Faz que os joelhos se dobrem. Eis o anjo de Deus. E aí ele diz para Dante unir as mãos em sinal de reverência, e Dante se ajoelha naturalmente. E aí Virgílio continua falando, como se manifestando a sua admiração, porque ele diz, vê que desdenha os instrumentos humanos porque esse barco desse anjo não tem remos e não tem vela,
Então ele diz, de modo que remo não quer, nem outra vela além das asas suas, entre lidos tão distantes. Né? Porque o barqueiro sai lá da foz do rio Tibre, em Roma, e faz todo esse percurso, né, atravessando o mar Mediterrâneo, virando à esquerda, descendo o Oceano Atlântico, costeando a África, até chegar em meio ao hemisfério das águas, aqui na Praia do Purgatório. É interessante ver que Dante faz, aqui no Purgatório, o tempo todo, esses retornos ao inferno, essas referências, algumas explícitas e algumas implícitas, algumas comparações, algumas simetrias, analogias, enfim, referências e retornos ao inferno. E aqui é interessante a gente lembrar que o caminho que Ulisses fez é o mesmo que o anjo barqueiro faz. Né? Atravessando o mar Mediterrâneo, né? Ulisses diz isso lá, que eles percorreram todo o Mediterrâneo, depois viraram à esquerda e desceram pelo Oceano Atlântico até chegar aqui diante da Montanha do Purgatório. Naturalmente, com a grande diferença de que Ulisses não era autorizado. Né? Ulisses não tinha um mandado divino, como tem Dante, e Ulisses não cumpria a função que cumpre o anjo barqueiro. Mas o percurso era o mesmo, seguindo o sol, descendo, costeando a África, até chegar em meio, né, na visão de Dante, né, em meio ao oceano, ao hemisfério das águas. Né? Então, em meio ao oceano, somente a Montanha do Purgatório. Ulisses, como não tinha legitimidade, afundou e morreu. E aqui o barqueiro traz todas estas almas. E aqui a gente tem mais mais um dos dois desenhos que o Gustave Doré fez para este segundo canto do Purgatório. E aí, Virgílio ainda, né? Vê como as tem, as asas, né? Vê como as tem direitas para o céu, tratando o ar com as eternas penas que não mudam como mortal pelo. Então, as penas eternas que não mudam, que não sofrem nenhuma mudança, porque, naturalmente, o anjo é uma criatura criada diretamente por Deus e, portanto, tem a sua forma eterna e não está sujeita às leis da física, às leis que regem o nosso mundo e enfim, todas as ações e transformações dos seres humanos. Então, o anjo não muda as suas penas, como mudam os mortais pelos. Depois, como mais e mais em nossa direção veio o pássaro divino, mais claro aparecia. Pelo que o olho de perto não suportou, mas baixei o olhar. Então, mais uma dessas referências que nós podemos, dessas comparações que nós podemos fazer com o inferno. Lá no inferno, algumas vezes Dante chama os demônios, por exemplo, da brigada dos Malebranche, lá onde tem o nosso amigo Malacoda, chamado de o pássaro malvado. É o pássaro malvado lá no inferno, o pássaro divino é o anjo aqui. Então ele diz, brilhante, tão brilhante que Dante não consegue manter os olhos fixos e tem que baixar o olhar. E aquele chegou à beira com uma barquinha esbelta e leve, tanto que a água nada dela engolia. Uma barquinha esbelta e leve. Lembrando mais uma vez então do inferno, e aqui é claro, absolutamente todos os comentários que vocês porventura forem ler sobre este segundo canto do Purgatório, vai fazer comparações entre a chegada da barca do anjo com as almas destinadas ao Purgatório e a barca de Caronte, que recolhe as almas para levá-las para outra margem do rio Aqueronte. Absolutamente todos os comentários, porque é óbvio, é imediato, é impossível não pensar na barca de Caronte carregada de almas, e aqui a barca do anjo também carregada de almas. E lá, Caronte diz a Dante, porque Caronte se recusa a levar Dante para outro lado, para outra margem. E aí Caronte diz, più lieve legno convien che ti porti, ou seja,
mais leve lenho convém que te leve. Então ele vai falar um mais leve lenho, uma barca mais leve. E assim Dante descreve aqui a barquinha esbelta e leve do anjo. Então, diretamente ligado ao episódio da barca de Caronte. Óbvio, né? Uma recolhe as almas para levá-las ao inferno e outra recolheu as almas para trazê-las ao purgatório. A comparação é imediata. A popa estava o celestial barqueiro, tal que se sabia beato mesmo só descrito, e mais de 100 espíritos dentro sentavam. Então aqui nós temos, né, a ilustração do Gustave Doré com o barqueiro, o anjo barqueiro e as almas lá dentro. As almas aqui aparecem todas vestidas, né, com essas túnicas ou esses mantos, mas na descrição de Dante as almas estão sempre nuas. Né? Então, tem uma certa diferença, mas aqui por uma questão moral, né, de moralidade, da época, principalmente, o Gustave Doré desenha essas almas vestidas. Inexito Israel de Egipto, cantavam todos juntos a uma voz, conquanto daquele salmo é depois escrito. Bem, Inexito Israel de Egipto, ou Egipto, dependendo da pronúncia, né? É o início do Salmo 113, que canta justamente a saída dos hebreus da escravidão no Egito. Óbvio que aqui a analogia também é evidente, é imediata, né? Esse salmo canta, então, a fuga dos hebreus do Egito, quando eles deixam a escravidão para a liberdade. Aqui também as almas escapam da escravidão do pecado e chegam à liberdade. Como eu já disse, né? Todos os pecados já foram perdoados por Deus. Então, eles escaparam à escravidão do pecado. E aqui eles vêm para se purificar e chegar à liberdade final, que é a liberdade do paraíso. Este salmo, segundo eu li, costumava-se cantar, na época de Dante, costumava-se cantar esse salmo enquanto se levava o morto, né, da igreja até o cemitério. Então eles cantavam esse salmo para indicar naturalmente que esta alma já estava livre do pecado e da possibilidade de pecar, digamos assim. Então aqui é extremamente simbólico também, né, o canto dessas almas. Não só porque cantam esse salmo que fala da liberdade, né, da escravidão do pecado, mas outro detalhe também, cantam todos juntos a uma voz. Aqui no purgatório nós vamos ver um comportamento diferente das almas, porque no inferno as almas eram, embora estivessem muitas vezes em grupos, né, ou todas as vezes em grupos, as almas lá mantêm muito ainda da sua individualidade. As almas daqueles que eram maus continuam más. Né? As almas mantêm muito da sua personalidade. Elas não mudam, elas não evoluem, elas não se transformam. O arrependimento delas não as transforma essencialmente. E aqui no purgatório, as almas se transformam. E as almas vão deixando passo a passo a sua individualidade para trás e vão cada vez mais se tornando indivíduos de um grupo, membros de um grupo, porque elas deixam de ser egoístas e passam a viver em função do coletivo. Então, esse é um dos processos de purificação da alma, é a coletivização, digamos. Elas deixam de pensar em si, deixam de ser egoístas e começam a agir em função do coletivo. Ligado a isso, é interessante a gente lembrar um detalhe que muitas vezes quem lê não pensa, que as almas
essencialmente, o reino do purgatório é muito diferente do inferno e do paraíso, mas o inferno e o paraíso têm certas semelhanças em relação ao que acontece com as almas. No inferno e no paraíso, a situação final das almas já está definida. É a situação eterna. Não vão mudar mais. Aqui, no purgatório, o purgatório é essencialmente o lugar onde as almas se transformam, onde as almas estão em evolução, estão num processo, numa progressão em evolução. Então, aqui as almas se transformam. O purgatório é essencialmente a elevação da insuficiência da alma humana à perfeição, né? Enquanto o inferno é simplesmente a punição do lado mal da alma humana. Então, aqui essa diferença é muito grande, né? As almas aqui estão em evolução, em mudança. No inferno e no paraíso, já chegaram à sua condição final. Bem, voltemos aqui então ao desembarque. O anjo depois fez sobre eles o sinal da Santa Cruz e eles saltaram todos para a praia. E ele foi embora como veio, veloz. Vejam que este anjo aqui, lembrando muito aquele anjo que foi abrir as portas da cidade de Dite, que nós temos lá no canto 8 e 9 do Inferno, quando Dante e Virgílio atravessam o rio Estige, lembrados levados, conduzidos, né, na barca do demônio furioso Fledias, eles atravessam o Estige e desembarcam ali na margem do rio, diante dos portões da cidade de Dite, que leva para o Baixo Inferno, e os demônios da cidade de Dite fecham as portas e impedem a entrada de Dante e Virgílio. E aí eles não têm o que fazer, eles têm que esperar um enviado do céu, né? Um anjo que vai chegar lá, e aí no canto 9, né, nós temos o aparecimento, o surgimento deste anjo que vai lá e com a sua varinha mágica, estilo Harry Potter, um toquezinho, abre a porta sem nenhuma dificuldade, e feito isso, ignora completamente Dante e Virgílio e volta. Com a diferença de que lá aquele anjo ainda fala, ainda dá uma bronca naqueles que resistiram à missão divina de Dante e Virgílio, né? Lá o anjo fala, dá uma certa bronca. Aqui este anjo não fala nada. Ele é mais objetivo e direto e eficiente ainda do que aquele lá. Porque aqui ele vem, faz sua função, traz as almas, abençoa as almas com o sinal da cruz quando elas descem e volta a buscar mais almas. Não diz absolutamente nada. Não olha para Virgílio, não olha para Dante, pelo menos não está descrito isso aqui, né? Não perde tempo com palavras. Então, estes anjos são muito, muito objetivos e eficientes. Então, aqui nós temos este primeiro grupo de almas que desembarca. São as primeiras almas que Dante vê no purgatório, não considerando naturalmente o guardião do purgatório, que é Catão, né? Com esses Dante e Virgílio já conversaram. A turba que permaneceu ali, incerta parecia do lugar, observando em torno, como aquele que novas coisas experimenta. Então a gente vê aqui estas almas que chegam e estão bastante, como dizer, incertas sobre o rumo que tem que seguir. Elas não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. Daqui a pouco elas descobrem, né? Aqui eu coloquei na nota, né, interessante notar a simetria por oposição entre a cena do desembarque no purgatório e do embarque das almas na barca de Caronte, né? Já comentei isso, né? Todo mundo lembra, né? Então, a grande diferença em relação ao embarque lá em que Caronte, com seus olhos em brasa e gritando furioso com as almas, acolhe as almas na sua barca, mas aquelas que demoram um pouco, enfim, que hesitam, Caronte bate com o remo nelas.
né? E aqui, esse desembarque é bastante tranquilo, né? Mas depois a gente vai ver que Catão também tem uma certa face carôntica, né? A gente vai ver no final do canto. Por todos os lados flechava o dia o sol. Então vejam, agora já passou um pouquinho de tempo, alguns minutos, e o sol já surgiu forte. Por todos os lados flechava o dia o sol, que tinha com as setas infalíveis do meio do céu expulsado o Capricórnio. Então, se vocês lembrarem daquele desenhinho que eu mostrei um pouco antes lá, né? Nós temos o Sol em conjunção com Áries, que está se movendo em torno da Terra. Lembrem que na época de Dante era o Sol que girava em torno da Terra. Então o Sol já se deslocou um pouco no céu e agora já está iluminando bem o purgatório. E nesse sentido que Dante diz aqui que o Sol tinha expulsado o Capricórnio, porque a constelação de Capricórnio está exatamente sobre o purgatório. Como o Sol já se deslocou um pouco, ilumina o céu, todas as estrelas desaparecem. Então é como se o Sol tivesse expulsado o Capricórnio com as setas que são os seus raios. Então, que mais uma imagem mitológico-astronômica que Dante usa para dizer que agora já era dia claro. Quando a nova gente ergueu a fronte em nossa direção, dizendo-nos: se vós sabeis, mostrai-nos a via para ir ao monte. Então, eles chegando ali e encontrando almas que já estavam ali, almas ainda, porque eles não perceberam que Dante está vivo, né? Então, eles encontrando essas almas ali, mas naturalmente pedem informação, achando que essas almas, estando ali há mais tempo, sabem o caminho. E Virgílio respondeu: vós credes, talvez, que sejamos conhecedores deste lugar, mas nós somos peregrinos como vós sois. Peregrino é uma palavra que aparece bastante na Divina Comédia, porque Dante, além de fazer essa sua jornada como uma peregrinação aos lugares, aos reinos do além, então o lugar maldito, que é o inferno, e o lugar da purificação, que é o purgatório, e o lugar santo, que é o paraíso, Dante faz essa peregrinação como muitos, na época de Dante, faziam peregrinações. É uma coisa muito comum, e Dante faz inúmeras referências a essa atividade, ou enfim, a essa situação, né, de peregrinação. Na verdade, Dante diz, inclusive, no seu primeiro livro, a Vita Nuova, em que ele conta do seu encontro com Beatriz, da sua relação, do seu amor, enfim, conta toda a história do seu amor por Beatriz, na Vita Nuova. Lá ele fala que peregrino é qualquer um que esteja fora da sua pátria, que esteja viajando fora da sua pátria. Mas ele especifica, ele diz, peregrino especificamente é aquele que vai a Santiago de Compostela, que era já na época de Dante um destino comum de peregrinação. Então, peregrino é aquele que vai a Santiago de Compostela. Romeiro, o que vai a Roma. Então, daí vem a palavra, né? Romaria ou romeiro, aquele que vai a Roma. Então, era a peregrinação, muito especificamente, no ano em que se passa a ação, né, desta viagem de Dante ao mundo do além, né, o ano de 1300, foi o ano em que o Papa Bonifácio VIII proclamou o primeiro jubileu da era cristã. Então, conclamando todos os fiéis que tivessem condições de fazer essa peregrinação até Roma. E todos os que fizessem isso teriam os seus pecados cometidos até aquele momento perdoados, automaticamente. Bastava fazer essa romaria, essa peregrinação. Então, esses que iam a Roma eram chamados de romeiros. E aí Dante diz ainda
aqueles que faziam a mais difícil das peregrinações para um europeu, que era ir até a Terra Santa, até Jerusalém, até a Palestina, enfim, até a Terra Santa. Aqueles eram chamados de palmeiros, porque o costume era trazer uma folha de palmeira abençoada como recordação desta viagem. Então, os peregrinos se dividem assim, né, em peregrinos para Santiago de Compostela, palmeiros para a Terra Santa e romeiros para Roma. Mas, generalizando, né, todos peregrinos. Então é isso que Virgílio diz. Nós não somos conhecedores deste lugar porque somos peregrinos como vós. E todos são peregrinos no purgatório. Ninguém veio para ficar, né? Então todos no purgatório são peregrinos. Dali vão para o paraíso. E aí Virgílio vai explicar algo que vai chocar um pouco essas almas. Acabamos de chegar um pouco antes de vós por outra via que foi tão áspera e dura que subir agora nos parecerá uma brincadeira. Exagero de Virgílio, não será nenhuma brincadeira, mas enfim, comparando com o inferno, é isso que ele imagina. E então aqui mais uma daquelas comparações ou retornos, né, referências ao inferno. Se vocês lembrarem, mas se não lembrarem, eu coloquei aqui, o quinto verso do início da comédia, o primeiro canto do inferno, quando Dante diz lá, esta selva selvaggia e aspra e forte que nel pensier rinova la paura. Então, esta selva selvaggia e aspra e forte. Exatamente a mesma associação de adjetivos que nós temos aqui no original, né? Aqui na minha tradução, áspera e dura. Porque o sentido de forte aqui é esse mesmo, né? De difícil, de duro. Então, Virgílio diz, nós viemos por outra via, que foi tão áspera e dura, que é como Dante define a selva na qual ele tinha perdido. Áspera e forte. E aqui no original, áspera e forte. Então, claro que pode ser que essa fosse uma associação de termos imediata, né? Dois termos que andavam sempre juntos. Pode ser, mas isso não deixa de chamar atenção o fato de que Dante tenha dito que a selva na qual ele estava perdido era áspera e dura, e aqui Virgílio repita os mesmos termos. Né? Viemos por outra via que fu si aspra e forte, ele diz no original, né? Que fu si aspra e forte. Então, lembra, mais uma vez, o inferno. As almas que de mim se deram conta, pelo respirar, que eu estava ainda vivo, surpreendendo-se, ficaram pálidas. Bem, aqui nós temos duas coisas a comentar. Primeiro, que Dante lembra, ou que o que Dante diz aqui lembra novamente uma imagem lá do inferno, no canto 23 ou 22, agora a memória não me ajuda muito, 23 eu acho, mas talvez 22. Quando Dante e Virgílio escapam dos diabos, dos malebranche, eles escapam dos diabos, se jogam ladeira abaixo e vão cair lá na fossa dos hipócritas. É uma cena de muita ação lá, né? Virgílio pega Dante do colo e se joga, vai escorregando pela encosta até cair lá embaixo na fossa dos hipócritas. Lá, um dos hipócritas percebe que Dante está vivo, ele diz, pelo movimento da garganta, pela respiração. Então aqui Dante, de novo, diz que as almas se dão conta de que ele está vivo pela respiração. Então essa é uma das coisas que eu queria comentar aqui. A outra é que as almas ficaram pálidas. Não é a primeira vez que Dante diz isso, mas se nós quisermos criticar Dante, porque, claro, Dante é brilhante, genial, maravilhoso, mas não é perfeito. Então, Dante parece que não se decidiu sobre a corporeidade das almas. Talvez ele pensasse em fazer isso futuramente, em uma revisão
do texto todo, que ele não teve tempo de fazer, enfim, não se sabe exatamente. Mas aqui, se alguém quiser criticar Dante, tem um tema extremamente interessante e extremamente próprio, apropriado para se criticar Dante, porque Dante não se decide sobre esta textura e corporeidade das almas. Às vezes as almas são consistentes, são duras, são firmes, densas, e outras vezes elas são ar, simplesmente. Nós vamos ver aqui ainda, aqui no Purgatório, lá no canto 25, o poeta Estácio vai dizer como se forma esta aparência da alma, este corpo de ar que constitui a aparência das almas. Então, teoricamente, essas almas deveriam ser só ar. Dá para passar a mão e, né, não toca em nada. Mas, muitas vezes, Dante vai dizer, vejam que Virgílio, acabei de dizer, né, Virgílio pega Dante no colo, quando eles estão escapando lá da brigada dos diabos Malebranche. Virgílio pega Dante no colo, e Virgílio escorrega pela encosta sobre as pedras, e Dante não se machuca, Dante não toca as pedras, está no colo de Virgílio. Outras vezes, Virgílio puxa Dante pela mão. Enfim, o corpo é como se fosse sólido. E aqui, as almas que têm esse corpo de ar, portanto, deveriam ser praticamente transparentes, ficam pálidas. Ou, às vezes, ficam ruborizadas, ficam vermelhas. Enfim, aqui nós temos algo que nós podemos, sim, criticar Dante, se quisermos. Não é algo extremamente importante, mas, enfim, é um detalhe que vale a pena a gente saber. Para lembrar, talvez Dante fosse até humano, né? De vez em quando cometia alguns errinhos. Bem, e como a mensageiro que porta ramo de oliveira, se reúne a gente para ouvir novidades, e de se amontoar nenhum se mostra restil. Bem, vejam, aqui então tem esta prática comum na Idade Antiga, mas que se mantinha ainda na Idade Média, por muito tempo se manteve. Na época de Dante ainda era uma prática bastante comum, que um mensageiro, ou alguém que vinha anunciar notícias boas, em tempos de paz, trazia um ramo de oliveira como anúncio, primeiro de que ele vinha em paz, e depois de que trazia notícias boas. Então, por isso Dante diz aqui, né, como mensageiro que porta ramo de oliveira. Notícias de paz, essencialmente. Todas as almas se reúnem porque não tem nenhum temor. Essas almas confiam. Então, se reúnem aqui sem medo de aglomeração. É uma palavra da qual, algo de que nós, ultimamente, temos um certo medo, né? A aglomeração. Aqui Dante diz, as almas não tinham nenhum medo de se aglomerar. Então, assim que elas percebem que Dante está vivo, todas imediatamente se amontoam em torno de Dante e Virgílio. Assim no meu rosto se fixaram aquelas almas afortunadas, todas, quase esquecendo de ir se tornar belas. E aqui mais um daqueles versos geniais de Dante, né? A maneira como ele diz que estas almas chegaram aqui ao purgatório para se aperfeiçoar, para se purificar, para se tornar perfeitas ou perfeitas para chegar diante de Deus, assim como foram criadas, perfeitas. Então ele diz, tornar-se belas. Mas aqui Dante tempera um pouco isso, né, essa ideia, quando ele diz, essas almas todas, pela tremenda surpresa de encontrar um vivo no purgatório, algo impensável para as almas, elas quase, vejam, quase, esquecem de ir se tornar belas, de procurar o melhor caminho para subir o monte e para começar logo a se purificar, porque elas deveriam estar ansiosas para isso. Todas as almas chegam ansiosas para começar imediatamente o seu percurso de purificação. Então, mas aqui a surpresa é tamanha, e não só surpresa,
tem mais um fator também, que é essas almas que acabam de chegar no purgatório, elas ainda têm uma forte ligação com as coisas da terra. Elas ainda têm afetos, paixões, pensamentos muito frescos, porque acabaram de se separar do corpo e da terra. Então, eles ainda têm todas essas paixões, esses afetos, esses sentimentos, a curiosidade, né, que impedem que elas se concentrem unicamente naquilo que é o seu novo dever e o seu novo prazer de se purificar para ir para o paraíso. Então, por isso, Dante diz que elas quase esquecem de ir se tornar belas. Como eu já disse antes, né, se tornar bela para uma alma é se tornar espiritualmente, moralmente perfeita. Né? Mas estas almas aqui ainda, como dizer, ainda são suscetíveis aos apelos das coisas humanas. Tanto que depois elas vão ficar encantadas aqui com a poesia e com a música de Casella. Então, é claro, Dante, de uma certa maneira, mesmo retratando essas almas como suscetíveis ainda a uma influência das coisas da terra, são coisas nobres, elevadas, a poesia e o canto. Então, não são quaisquer coisas da terra que provocam a curiosidade dessas almas, mas são coisas elevadas, poesia e canto. Enfim, depois disso Dante diz: eu vi uma delas vir adiante para abraçar-me com tanto afeto que me levou a fazer gesto semelhante. Então Dante reage imediatamente a esse gesto, essa manifestação de afeto. Tanto que ele não reconheceu a alma ainda, mas ele depois desse percurso que ele fez pelo inferno, de tanto sofrimento que ele viu, de tanta maldade, de tanto ódio que ele viu no inferno, um gesto de afeto o conquista imediatamente. Ele nem pensa. Realmente, não pensa. Esse gesto de afeto, ele reage imediatamente. Ele diz: com tão grande afeto que me levou a fazer gesto semelhante. Ó sombras vãs, exceto pelo aspecto. 3 vezes por trás dela as mãos uni e tantas me tornaram direto ao peito. Então aqui é muito interessante essa tentativa de abraçar a alma, que, como eu disse antes, né, algumas vezes as almas têm consistência, outras vezes não, como esta aqui, fica pálida, mas não tem consistência. Dante vai abraçá-la e é como passar os braços pela fumaça ou por um holograma, né? Volta direto ao peito as mãos. Aqui a gente tem, né, então, nesta miniatura, o encontro de Dante e Casella do manuscrito Egerton, que se encontra na British Library de Londres e que é ilustrado pelo chamado Maestro degli Antifonari di Padova, porque ninguém sabe o nome de quem foi o artista, o miniaturista que ilustrou vários livros. Né? O livro mais significativo que ele ilustrou é um antifonário, né, que continha as letras das músicas sacras. Então, ele é conhecido como o mestre dos antifonários de Pádua. E foi ele que ilustrou também esta Divina Comédia, que se encontra na British Library de Londres e que é conhecido como manuscrito Egerton, em função do nome de quem doou o manuscrito à biblioteca. A gente teria o encontro de Dante e Casella que estão para se abraçar. Então Dante tenta 3 vezes abraçar a alma e não consegue. E aí ele diz: de surpresa creio me colori, porque a sombra sorriu e se afastou e eu seguindo-a ainda avancei. Então Dante não se convence de que não vai conseguir abraçar.
tenta mais uma vez, e aí a alma sorri e diz para ele, não, isso não vai funcionar. Suavemente disse que eu parasse. Então reconheci quem era e pedi que para falar comigo um pouco ficasse. Então a alma diz para ele, não, para, não dá, não vai, não tem como. Você não vai conseguir me abraçar. Por quê? Porque ele é só uma sombra, é só um corpo de ar. Então, esta alma, que é do seu amigo músico, cantor, Casella, sabe disso, e aí acha a cena engraçada, dá risada e diz para Dante, para aí, fica por aí mesmo. O que a gente tem de interessante nessa cena? Que é uma homenagem a Virgílio, uma homenagem que Dante faz a Virgílio, lembrando 2 cenas de Virgílio e mais uma de Homero, que a gente não sabe se Dante conhecia ou não. As de Virgílio, com certeza, porque estão na Eneida. Mas tem mais uma cena idêntica, né, em que nós temos lá no canto 11, no livro 11 da Odisseia, Odisseu, né, Ulisses, que tenta abraçar a alma, a sombra de sua mãe Anticleia, quando ele desce ao Hades, a entrada do Hades, ele tenta abraçar a sua mãe Anticleia 3 vezes e não consegue, porque naturalmente ela não tem corpo consistente. Depois Enéas, quando está abandonando Troia em chamas, está fugindo com seu pai Anquises, com seu filho Ascânio e com sua mulher Creusa, ou Creusa, né, depende da tradução, mas enfim, Creusa, ele está fugindo e a mulher se perde. Aí Enéas volta procurando a mulher, desesperado, e de repente ele vê a sombra, a alma de Creusa, que lhe diz que ela não está destinada a deixar Troia. Ela já morreu ali. Então é só a alma dela que aparece para Enéas dizendo que ele deve ir cumprir a sua missão. E Enéas tenta abraçá-la 3 vezes e não consegue, porque naturalmente não tem consistência. E depois, novamente, quando Enéas desce ao submundo, nos Campos Elíseos, encontra seu pai Anquises, novamente a cena, 3 vezes tentando abraçar. Então aqui Dante repete, e é a 4ª destas cenas, né? Então a gente tem lá em Homero, 2 em Virgílio, e essa aqui em Dante, como uma homenagem, especialmente a Enéas. Bem, Dante reconhece então seu amigo pela voz, o que não é de estranhar, porque o amigo era um cantor, né? E aí Dante pede que esta alma fique ali um pouco com ele. Respondeu-me, assim como eu te amei no mortal corpo, assim te amo livre. Por isso paro. Mas tu, por que vais? Então aqui a declaração de amor, amizade desta alma a Dante, né? Diz, assim como eu te amei enquanto estava vivo, a alma diz, né? Enquanto estava no mortal corpo, assim te amo agora que sou uma alma livre do corpo. Então, te amava enquanto vivo, te amo, continuo te amando agora. E por isso paro para conversar. Mas e você? Por quê? Por que você está aqui vivo? E aí a resposta de Dante, casella meu. Esse casella mio, em italiano, dá a dimensão da intimidade deles. Dá para notar que eram amigos, não eram só simples conhecidos. E é claro, a declaração de amor, amizade de Casella ali em cima também já manifesta, né, essa amizade dos dois. Não se sabe quase nada desse músico Casella. As poucas notas que se encontra de informações são principalmente uma ampliação disso que Dante diz aqui, levando a crer, isso são muitos dantistas que dizem, que em muitos casos os primeiros comentadores da comédia, mesmo não tendo informações, queriam demonstrar que as tinham e ampliavam, digamos, falsamente as informações sobre um evento, sobre um personagem citado por Dante. Muitos estudiosos de Dante dizem isso, que não dá para confiar totalmente ou não dá para confiar em qualquer comentador de Dante. Somente em alguns poucos, como os filhos, por exemplo, como alguns outros, é que se pode, até certo ponto, confiar. Porque muitos ampliavam
demasiadamente as informações, falsificavam, enfim, essas informações. Bem, mas enfim, sobre Casella nós não temos grandes informações, mas temos tudo o que o próprio Dante diz aqui no texto. Então, naturalmente, um seu grande amigo, músico. Casella meu, e aí ele diz por que ele está aqui. Para tornar outra vez aqui onde estou, faço esta viagem, disse eu. Mas a ti, como foi tanto tempo tirado? Então, duas coisas importantes, interessantes aqui. Primeiro que esta é uma das vezes em que Dante faz a declaração do motivo da sua missão. Por que ele está aqui? Por que ele faz esta viagem pelos 3 reinos do além? Para se salvar, para se purificar, para se redimir dos seus pecados. Então Dante diz aqui, para tornar outra vez aqui onde estou, faço esta viagem. Então, como Virgílio já disse a Catão, no primeiro canto aqui do Purgatório, que Dante estava tão perdido que não havia outro meio dele se recuperar, dele se salvar, senão fazendo esta viagem pelos 3 reinos. E é isso que Dante reforça aqui, que o único meio para ele se salvar era fazer esta viagem. Então ele está aqui para se purificar. E ele vai se purificar através de um processo um pouco diferente de todas as almas, né? Porque na verdade ele vai ter que voltar para cá para fazer todo o processo como todas as almas, né? Sofrendo a pena física, fazendo as reflexões, as meditações morais e praticando as virtudes contrárias aos pecados. Mas isso quando ele voltar somente como alma. Aqui, desta vez como corpo, o que ele vai fazer? Ele também vai se purificar através de um processo catártico de identificação e de empatia com as almas. Dante vai se reconhecer moralmente, espiritualmente nestas almas pecadoras, vai reconhecer os seus próprios pecados, então, portanto, vai se identificar, vai sofrer pela consciência de ter pecado, consciência de ter errado. Então, ele é uma purificação catártica mesmo. É pela identificação com o pecado e com o sofrimento do outro que Dante sofre também. Ou seja, ele entra em comunhão com estas almas que ele encontra aqui e que ele vê sofrer. Então, esse é o processo pelo qual ele passa aqui. Um primeiro processo de purificação catártica através da comunhão com todas as almas. Então, por isso ele faz esta viagem. E aí outra coisa que ele diz, mas a ti como tanto tempo, como foi tanto tempo tirado? Por quê que ele diz isso? Tanto tempo. Porque Casella morreu pelas poucas informações que nós temos dele, próximo do Natal de 1299. Então, até a viagem de Dante, que teoricamente é em 25 de março, alguns dizem que começa em 25 de março, outros dizem em 8 de abril de 1300. Há uma discrepância sobre quando foi a Páscoa, quando se comemorou a Páscoa no ano de 1300, mesmo em relação à alteração do calendário, enfim, não se tem certeza se a data da viagem de Dante, o início da data é 25 de março ou 8 de abril. De qualquer maneira, esses 3 meses aproximadamente que Casella estava já morto, porque 3 meses esperando para só agora chegar no purgatório. Por isso Dante diz, como a ti foi tanto tempo tirado, tanto tempo, entre aspas, roubado, porque ele não veio imediatamente para o purgatório. E aí ele vai dizer, ninguém me fez ultraje se aquele que leva quando e quem deseja, várias vezes me negou esta passagem, que de justo querer o seu se faz. Realmente, há 3 meses ele acolheu quem quis entrar com toda a paz. Então, não foi nenhum ultraje, nenhuma ofensa, nenhuma, nenhuma injustiça cometida contra ele. É isso que ele diz. Se aquele que leva, se o anjo que leva quem e quando deseja,
várias vezes lhe negou esta passagem. Então, quer dizer, talvez ele tenha querido entrar no barco do anjo, e o anjo disse, não, não é tua vez, espera. Por quê? Ele não dá uma explicação completa. Não dá. Ele só diz que o anjo barqueiro é que sabe quem, quando ele deve recolher na sua barca e levar. Porque o anjo cumpre a vontade de Deus. Então, ela é absolutamente justa. Então, ele não dá maiores explicações. Só diz que foi assim. Né? Lembrando Chicó, do Alto da Compadecida, não sei, só sei que foi assim. É mais ou menos isso que ele diz aqui, né? Então, o anjo fez a vontade de Deus. Por isso ele ficou 3 meses esperando lá para poder entrar na barca. Pelo que eu, que estava todo ao mar atento, onde a água do Tibre se salga, benignamente fui por ele recolhido. Então, depois de 3 meses, finalmente, ele foi recolhido pelo anjo. Lá onde a água do Tibre se salga, ou seja, onde a água do rio Tibre chega ao mar. Então, aqui a gente tem a revelação, né, de Casella. Aquela foz dirige ele agora a asa, porque sempre ali se recolhe quem em direção ao Aqueronte não despenca. Então é daqui que a gente sabe, né, desta resposta de Casella, que a gente sabe que todas as almas que não são destinadas ao inferno, assim que se separam do corpo, ou seja, quando o corpo morre, essas almas surgem milagrosamente ali na foz do rio Tibre, em Roma. Então, quando ele morreu, apareceu imediatamente lá na foz do Tibre, e aí lá ele ficou 3 meses até que o anjo o recolheu, e agora, finalmente, o trouxe aqui, coincidentemente, no mesmo momento em que Dante está chegando ao purgatório. E aí Dante, então, aproveita esse momento para pedir uma certa consolação, né? Ele diz ali, se nova lei não te tolhe memória ou uso ao amoroso canto que costumava acalmar todas as minhas dores. Então vejam, aqui Dante diz que era algo que era comum, né, ele ouvir Casella cantar. Ele diz, o amoroso canto que costumava acalmar todas as minhas dores. Dante pede a ele, então, se não há nada que impeça, que cante algo para deleitar Dante e todos os outros ali. Então ele diz, com ele, o amoroso canto, né, queira consolar um pouco a minha alma, a alma minha, que com a sua pessoa vindo aqui se angustiou tanto. E aí o Casella vai escolher uma canção de Dante. Amor que nela mente me discorre, começou ele então, tão docemente que a doçura ainda dentro me soa. Então, amor que na mente me discorre. O original, né, amor que nella mente me ragiona. É uma canção escrita por Dante e que depois serve como ponto de partida para Dante comentar sobre a sua relação com a filosofia. Porque o convívio, que, como eu já falei inúmeras vezes, né, e todo mundo conhece, ou quase todos conhecem, o convívio é a obra filosófica, entre aspas, né, proto-filosófica de Dante, em que Dante tenta imitar muitos outros intelectuais da época que escreviam aquela espécie de enciclopédia, ou proto-enciclopédia também da época, em que queriam ensinar como funciona o universo, como funciona o mundo. Então, falando um pouco de tudo, falando da natureza, falando de ciência, falando de política, de filosofia, de religião, enfim, falando de muita coisa. E era comum esses textos filosóficos tentando explicar o universo. Dante começa a escrever o Convívio, programado para uma introdução e mais 14 livros, mas para na metade do 4º livro. E como Dante pensava de fazer esse comentário, entrar nos temas, a partir de uma canção. Então, o primeiro livro é uma introdução geral. O segundo livro
tem uma canção que é Voi que entendendo il terzo ciel movete, vós que com o entendimento, com o intelecto, moveis o terceiro céu. Então ele está falando aos anjos, né? Essa é a canção que ele comenta no segundo tratado do Convívio. E esta canção, Amor que na mente me discorre, portanto, a segunda canção comentada no terceiro livro ou terceiro tratado do Convívio. É uma canção que trata do amor pela filosofia. Então, adequado aqui ao Purgatório, que tem uma dimensão de reflexão filosófica muito mais profunda do que no Inferno. Então, claro que não é por acaso que Dante faz com que Casella cante também uma canção sua. Talvez, dizem muitos dantistas, que é provável que Casella tivesse efetivamente musicado esta canção de Dante, assim como provavelmente outras, porque a canção é um texto poético que é escrito para ser recitado com música, ou cantado com música. Então, como Dante descreve esta cena, constrói esta cena aqui no Purgatório, como uma homenagem, uma demonstração de afeto pelo seu amigo Casella, deduz-se que Casella havia efetivamente musicado esta e talvez várias outras obras de Dante. O meu mestre e eu e aquela gente que estava com eles pareciam tão contentes como se ninguém tivesse mais nada na mente. Bem, então aqui a gente tem algo que comprova um pouco aquilo que eu disse antes, que estas almas todas ainda estão muito ligadas às coisas da terra e que têm, então, os seus pensamentos, os seus interesses, as suas paixões, os seus afetos por coisas da terra. E, como eu disse aqui, coisas um pouco mais nobres, poesia e canto. Mas, de qualquer maneira, Dante diz, como se ninguém tivesse mais nada na mente, o que absolutamente não é o caso. Estas almas têm como prioridade absoluta a própria purificação. Racionalmente, não deveriam se deixar envolver pela arte. Mas aqui todos se rendem ao poder da música, né? Como eu coloquei ali na nota, né? Se encontram tão extasiados diante do poder, do sublime da arte, né? Eles estão numa situação aqui, então, de êxtase diante do sublime, diante da beleza da arte, é um êxtase que produz uma estase, é uma paralisia, né? Então, é o êxtase diante do caráter, da potência sublime da arte, que, ao mesmo tempo, é um elogio e uma crítica de Dante. Elogio no sentido do poder da arte, o poder da poesia, o poder da música, né? Em que Dante se aprofundou muito nessa questão, lá no quinto canto do Inferno, vocês devem lembrar, o canto de Francesca e Paulo, né? O poder da literatura, lá naquele caso. O poder, ao mesmo tempo, sublime e perigoso, porque pode desviar, porque pode ofuscar a razão. A arte é tão poderosa que ela não só deleita os sentidos, mas ela sobrepuja a própria razão. Então, este é o perigo que Dante vê na arte. Por isso, todo artista tem que se policiar. Na visão de Dante, a arte sempre tem um caráter, ao mesmo tempo de produzir emoção, produzir êxtase, e um caráter didático, deve ensinar algo. Então aqui, esta cena de Dante é exatamente isso, mostrar ao mesmo tempo
novamente, como lá no canto quinto do Inferno, o poder positivo da arte de deleitar e o poder perigoso, negativo da arte de embotar a razão, de ofuscar a razão, fazer com que se perca o uso da razão. E aqui a gente tem o quadro, né, do Amos Cassioli, Dante e Casella, né, Dante, Virgílio, Casella e as outras almas ali, né, Casella cantando. Esse quadro do Amos Cassioli está nos arquivos Salinari, na cidade de Siena. Aqui, para quem tem interesse, especialmente em fotografia, a empresa Alinari, dos irmãos Alinari, em italiano Fratelli Alinari, é a mais antiga empresa dedicada à fotografia em todo o mundo. A mais antiga empresa dedicada à fotografia do mundo. Foi fundada em 1852 e tem, hoje em dia, mais de 5 milhões e meio de fotografias originais, desde a invenção daquilo que já dá para chamar efetivamente de fotografia. Então, desde 1839, né, que é a data que se considera, né, que a fotografia já era fotografia, porque há muitos produtos semelhantes, né, os antepassados da fotografia antes disso, né, mas 1839 é a data em que se considera, né, que a fotografia nasceu, como depois vai se desenvolver. Então, os arquivos Salinari, essa aqui está nos arquivos de Siena, mas existem os arquivos Salinari espalhados por várias cidades, ainda hoje em dia, produzindo, e claro que hoje eles já têm muitos outros materiais que não somente originais fotográficos, mas eles têm mais de 5 milhões e meio de fotografias originais desde 1839. É muito legal, dá para a gente entrar no site e passar horas lá, para quem tem interesse em fotografia. Bom, enfim, aqui este quadro também está nos arquivos Alinari, em Siena. Então Dante diz aqui, né, depois que Casella começa a cantar, todos, ele, Virgílio e todos os outros, o meu mestre e eu e aquela gente que estava com ele pareciam tão contentes como se ninguém tivesse mais nada na mente. Nós estávamos todos fixos e atentos às suas notas. E eis o velho honesto gritando. Então aqui é que Catão retorna com a sua face muito semelhante à de Caronte, que Caronte já chega gritando com as almas lá, dizendo para as almas, não tenham esperança, porque vocês vão daqui para o inferno sofrer no fogo e no gelo, algo do gênero, né? Então, Caronte chega lá dizendo isso. E aqui, Catão chega, agora também rígido, dando bronca, gritando. O que é isso, espíritos lentos? Que negligência, que folga é essa? Correi ao monte e despojar-vos da crosta que não deixa que Deus seja a vós manifesto. Então, a bronca de Catão a todas essas almas aqui, que simplesmente perderam a noção do tempo e perderam a noção do objetivo, do porquê estão ali, para se purificar. Como é que param ali para ouvir música, para ouvir alguém cantar? Então, esta é a lógica de Catão. Catão, que é o legislador, o detentor das regras, das leis, etc. Então, aqui, Catão provoca essa debandada geral, né? E aí Dante, que se diverte, né, imaginando a sua figura, a de Virgílio e de todos os outros, como pombos, ele diz ali, como quando, colhendo semente ou grão, as pombas se reúnem na plantação, quietas, sem mostrar o costumeiro orgulho. Se algo aparece de que tenham medo, imediatamente deixam para lá a isca, porque assaltados por maior preocupação. Assim eu vi aquela manada fresca deixar o canto e ir em direção à costa, como quem vai sem nem saber para onde. Nem a nossa partida foi menos rápida. Então ele diz, todas aquelas almas que estavam lá, ouvindo os gritos de Catão, foram pegos em flagrante, cometendo um, entre aspas, delito.
não é um delito tão sério assim, né? Mas, enfim, pela ótica de Catão, sim. Né? Para Catão, o que importa é a regra, a lei, a norma, o dever. Né? Rígido, absolutamente rígido. Então, essas almas todas que sabem que estão erradas, elas sabem que estão erradas. Por isso, essa bronca de Catão é tão eficiente e tão, é tão dura para eles. Fogem em debandada para... Imagina-se aqui, né, pela descrição de Dante, como as pombas que também fogem assustadas para todos os lados, sem saber direito para onde estão indo. Tamanho foi o susto. E aí Dante se inclui aqui, né? Ri dele mesmo e de Virgílio, né? Nem a nossa partida foi menos rápida. Quer dizer, eles também escaparam rapidinho, sem nem saber para onde estavam indo. Né? Bastava fugir para longe de Catão. Então parece um pouco como fazem as crianças quando são repreendidas, né? São pegas em flagrante fazendo algo que não deviam, e aí alguém dá bronca e fogem correndo. Né? Esta é a imagem final de Dante, então uma imagem mais divertida, né? Mais cômica, que encerra o canto. E aqui nós chegamos, então, ao final deste canto, né? Só para cumprir o que eu prometi, aqui tem uma página de uma edição facsimilar, né? Do manuscrito Urbinate, né? Aquele que eu disse que foi encomendado pelo Ludovico da Montefeltro, duque da cidade de Urbino, em 1478, e daí foi realizado, foi ilustrado, né, com as iluminuras do Guglielmo Giraldi, concluído em 1482. Então, o original está na Biblioteca Apostólica Vaticana, né? Eu já tinha falado desse manuscrito Urbinate para vocês na semana passada, que é considerado por muitos o manuscrito mais belo, mais bonito de todos os manuscritos que existem da Divina Comédia. Então aqui nós temos essa edição, que é uma edição facsimilar, né? E original, então, na Biblioteca Vaticana. E aqui nós temos o detalhe que eu ampliei e coloquei lá no começo, né, da nossa conversa, que é Dante e Virgílio em 3 momentos, né? Lá mais para cima, quando eles veem a barca chegando, depois as almas que desembarcaram, e aqui o encontro de Dante com Casella, e ali atrás nós temos Catão chegando ali. E no desenho ao lado, na miniatura ao lado, nós temos Virgílio que está cingindo Dante com o junco. Então aqui com essa bela imagem dessa belíssima edição da Divina Comédia, chamado manuscrito Urbinate, eu encerro por hoje, deixando somente aqui, né, por último, as nossas referências bibliográficas, que são as mesmas que vocês já sabem. Então é isso, minha gente. Muito obrigado pela presença, pela atenção, e nós nos vemos na próxima semana, sempre às 18h30, com o terceiro canto. No terceiro canto nós vamos ter uma interação de Dante com uma alma muito, muito especial, muito original no âmbito da Divina Comédia. Então é isso. Boa semana para vocês, leiam bastante e até lá. Tchau, tchau.